Nós vamos então hoje dar sequência à nossa série de mensagens evangeliques. Domingo passado nós falamos sobre uma expressão muito curiosa, né? Sobre a expressão ungido do Senhor. A gente refletiu um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre uma outra expressão também, um outro jargão, que você já deve ter ouvido falar, alguns, ou a grande maioria de nós já ouvimos falar também sobre essa expressão também. Ela não é nova aqui para muitos de nós. E nós vamos procurar entender qual é o significado e a origem também dessa expressão, né? Que é a expressão cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o significado dessa expressão, de onde ela vem, né? Por que ela hoje é tão comum, né? Dentro de muitas igrejas, muitos movimentos hoje. Quando a gente ouve falar em cobertura, o que a gente pensa? De repente a gente, né, vem à mente as seguradoras, né, que trabalham com cobertura, né? Então você quer uma cobertura, se você tem um plano, um seguro de vida, você está coberto, né? Então você tem a cobertura de um plano. Algumas pessoas se utilizam também dessa expressão cobertura, obrigado, irmão Jorge, né? Para se referir a esse tipo de cobertura. Ou, por exemplo, a cobertura de um prédio, né? Onde é que você mora? Eu moro na cobertura, né? Eu moro na parte mais elevada, né, do prédio. Eu moro lá na cobertura, né? Mas também a gente tem aquela cobertura que eu costumo dizer que todo mundo gosta, eu também gosto dessa cobertura, que é aquela cobertura de chocolate, né? Boa, né? Essa cobertura, né, irmãos? A minha filha, Esther, se a minha esposa faz um bolo lá em casa de chocolate, tem que ter cobertura. Se não tiver cobertura, não tem graça esse bolo, né? Então a gente tem também esse tipo de cobertura hoje. Mas e cobertura espiritual, né? Quando se fala desse tipo de cobertura, o que as pessoas querem dizer com cobertura espiritual? Estar debaixo de uma cobertura espiritual. Os irmãos, rapidamente, é claro que eu vou dar só um resumo aqui, porque a gente precisaria de muito tempo, né, para a gente entender um pouquinho a origem do termo cobertura espiritual. Mas esse é um termo que não tem origem aqui no Brasil. Essa é uma ideia, é algo que veio de fora, que foi exportado dos Estados Unidos para cá, e muita coisa que vem de lá para cá, né, muitas igrejas, muitos cristãos acabam abraçando ideias, conceitos, tendências que vêm dos Estados Unidos para cá, e muitas igrejas acabam repetindo, acabam abraçando, e muitas vezes sem discernir, sem procurar entender do que se trata. Então essa expressão, ela vem de um contexto militarista. É uma expressão que vem e que é utilizada dentro de uma estrutura militarista, dentro de um contexto militar. Ela é uma linguagem militarista. Cobertura. São igrejas onde você vai encontrar ali uma espécie de cadeia de comando. Uma cadeia de comando, uma estrutura hierárquica, uma estrutura piramidal. Então traz essa ideia de que as pessoas estão debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura. Então, dentro desse meio e desse contexto, desse pano de fundo militar dos Estados Unidos, é que se cunhou, é que nasce essa expressão cobertura espiritual. Em muitas igrejas hoje você vai encontrar esse tipo de estrutura também. Uma estrutura piramidal, onde você tem no topo da pirâmide o líder principal, seja o pastor, seja um apóstolo, né? Seja a figura lá do líder, né? No topo dessa pirâmide, e as outras pessoas estão lá na base, né? Debaixo da cobertura espiritual, né? Daquele suposto líder, pastor
etc. Meus irmãos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, será que nós vamos encontrar essa expressão, cobertura espiritual, na Bíblia? Não. Em nenhum lugar da palavra de Deus, da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar a expressão cobertura espiritual. Jesus não falou sobre isso. Jesus nunca ensinou acerca disso. Você não vai encontrar Jesus falando a respeito de cobertura espiritual, e muito menos os apóstolos que caminharam com Jesus, que estiveram com Jesus e que estabeleceram a igreja do primeiro século. Você não vai encontrar também esse conceito, essa ideia de cobertura espiritual também presente no ensino dos apóstolos, sobre essa necessidade de se buscar uma cobertura espiritual, seja de um líder, seja de um pastor, seja de um apóstolo, seja de uma igreja, seja de quem for. Esse conceito, essa ideia de cobertura, ela é estranha quando nós olhamos para o Evangelho. Mas muitas igrejas hoje que trabalham, por exemplo, com a visão G12, você já deve ter visto falar nesse movimento G12, né, que é o grupo dos 12, cada pessoa tem que discipular 12 pessoas e aquelas pessoas têm que converter em mais 12 pessoas e elas se tornam discipuladoras daquelas 12 e de 12 em 12 vão sendo discipuladas pessoas como Jesus fez lá atrás também, discipulando 12. Só que dentro desses movimentos como G12, igreja celular, você sempre vai encontrar dentro desses movimentos apostólicos, você vai encontrar ali a figura de um líder que é sempre exaltada, mas aquele líder, ele não está lá para cuidar. A figura do líder ali é sempre exaltada e destacada, mas não no sentido de alguém que exerce uma função pastoral sobre um rebanho, mas é sempre um líder que está exercendo ali domínio, está exercendo uma autoridade militar sobre as pessoas. Está exercendo ali uma função muito mais vertical e hierárquica do que uma função de alguém que está conduzindo, orientando e instruindo essas pessoas no caminho de Jesus. Então, essas igrejas que estão replicando esse tipo de conceito de cobertura espiritual, você vai encontrar dentro desses movimentos ali sempre a figura do líder sendo sempre exaltada. E, meus irmãos, eu fiquei chocado com uma coisa que a gente vê de tudo, né, por aí, né, hoje, né? Tem de tudo, né? O povo é muito criativo, né? Eu sempre tinha um amigo meu, pastor, né, que ele sempre diz, olha, se você ficar dentro da palavra de Deus, a tendência, a probabilidade de você errar é menor. Fique dentro da palavra de Deus, né? Para errar menos. Mas, meus irmãos, é cada coisa que a gente observa e vê por aí hoje, a gente fica triste, chocado. Esses dias eu vi um pastor que ele é muito famoso lá em São Paulo, de uma igreja pentecostal, e estava sendo inaugurado um novo templo. Aquele ministério que é enorme, que é grande, né? Tem muitas igrejas, eles estavam inaugurando um templo novo. Aí o pastor principal desse ministério, ele foi até esse templo, porque eles iam fazer um culto de inauguração daquele novo templo, e esse pastor ia estar lá, o pastor principal. Quando ele sai do seu carro, né, um carro blindado, né, e aí você vê segurança para todo lado, né, e todo mundo ao redor dele, assim, parece uma celebridade, né? E ele vai chegando, assim, o mar vai se abrindo, né? Vai acontecendo de tudo, né? E aquele líder foi andando assim, e de repente alguém parou, se ajoelhou aos pés daquele líder, daquele pastor, e começou a lustrar o seu sapato. Começou a lustrar o seu sapato. Meus irmãos, e ele ficou ali,
né, gostando daquilo, alimentando aquilo, né, achando aquilo bom. Ele não repreendeu aquela pessoa, né, como se aquilo fosse uma forma de honrar aquele líder. Um autor que eu gosto muito, chamado Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte: as pessoas hoje estão atrás de celebridades, muito mais do que atrás de homens santos, homens de Deus. Elas estão atrás de celebridades. E as pessoas vão alimentando isso, o culto à celebridade, o culto a uma personalidade. Meus irmãos, Jesus está muito longe disso. O Evangelho está muito longe disso. Isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Pessoas sendo idolatradas, sendo cultuadas, sendo tratadas como se fossem celebridades. E aí, meus irmãos, essa ideia de cobertura espiritual, ela começou a ganhar cada vez mais proponência, visibilidade. Essas igrejas foram crescendo e nós temos percebido que essa ideia começou a se tornar cada vez mais comum, até dentro de igrejas históricas. Hoje, no Brasil, você vai encontrar esse termo sendo utilizado, cobertura espiritual. E também uma coisa interessante quando a gente analisa isso, é que a cobertura espiritual, ela é uma versão evangélica do corpo fechado. Você já deve ter visto essa expressão, né? Aquela pessoa tem o corpo fechado. Então, a cobertura espiritual hoje, ela se tornou uma versão evangélica dessa ideia de corpo fechado. Se você não está debaixo de uma cobertura, você está desprotegido. Por isso que eu coloquei ali no slide, né? No começo ali, não dá para ver uma foto pequena, mas uma foto de um homem andando, né? Um homem com um guarda-chuva aberto. E eu já vi alguns líderes que defendem essa ideia de cobertura espiritual, usando a ideia do guarda-chuva como se fosse uma ilustração. E eles falam assim: olha, se você não está debaixo de uma cobertura, é como você estivesse sem guarda-chuva. Mas quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você está com um guarda-chuva aberto. Então, o inimigo não vai te tocar, né? O inimigo não vai conseguir te atingir, ele pode tentar, mas se você está debaixo de uma cobertura, você está protegido. E tem muitos pastores e líderes que eles falam o seguinte: olha, se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, se você deixar essa igreja, se você sair debaixo da minha autoridade, da minha liderança, eu não me responsabilizo, viu? Se acontecer alguma coisa com você, você pode quebrar ali a perna na esquina, você pode sofrer um acidente lá fora, você vai ficar exposto, você vai ficar desprotegido, se você não estiver debaixo de uma cobertura. Meus irmãos, isso é muito difundido por aí, muito ensinado. Muitas pessoas que defendem essa ideia. Cuidado, se você não está debaixo de uma cobertura, você pode estar andando por caminhos perigosos. Isso não soa para você como uma ameaça? Uma ameaça. Em algumas religiões pagãs por aí, você encontra isso. No paganismo. Quando o líder de uma seita, o líder de uma religião diz: olha, você não pode deixar. Se você sair, se você deixar essas entidades, se você sair, você vai sofrer retaliação. Você vai sofrer algum tipo de retaliação. E dentro de algumas igrejas, isso é mais comum do que a gente imagina. Líderes que se valem desse argumento. Se você não estiver mais debaixo da minha cobertura, eu não me responsabilizo pelo que possa acontecer com você. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso se trata de líderes narcisistas. Líderes e pastores autoritários, que acabam se utilizando dessa ideia da cobertura espiritual para oprimir pessoas, ameaçar pessoas, ferir, machucar, manipular pessoas, ao invés de
cuidar, ao invés de amar. E existem muitas pessoas que alimentam esse tipo de liderança, esse tipo de ego narcisista desses pastores, apóstolos, que se acham, né, os reis da cocada, que estão acima de todos e acima de tudo. Quando você está numa relação de abuso, você sente medo. Como é que você descobre que você está dentro de uma relação abusiva? Que essa pessoa que você está relacionando, e abuso existe dentro de qualquer lugar, existe no ambiente profissional, lá no ambiente de trabalho, pode acontecer lá casos de abuso, no ambiente doméstico, no ambiente da fé também. Muitos abusos acontecem dentro do ambiente da fé, que não deveria acontecer, aonde o abuso deveria ser combatido. Ele vem acontecendo por parte de muitos pastores, líderes, que entram numa relação abusiva com os seus membros. Meus irmãos, isso é muito preocupante, isso é muito sério. E como que você sabe que você está numa relação abusiva? É quando você não consegue dizer não. Quando você não consegue se posicionar diante daquela pessoa. Você não consegue mais discordar dela. Você não consegue pensar diferente dela. Quando você não consegue dizer não, você tem medo de dizer não para aquela pessoa. Você está dentro de uma relação de abuso. O abuso já está acontecendo. E às vezes você não percebe. Você está dentro de um relacionamento com uma pessoa, com um líder, com um cônjuge, às vezes, pode ser o seu cônjuge, às vezes. E você tem medo de ir contra ele, medo de dizer não, medo de se posicionar, de pensar diferente. Você começa a ser manipulado, né? Manipulada, pode ser que você esteja já num relacionamento marcado pelo abuso. E tem muitos membros que têm medo de chegar para o seu líder e dizer não para o seu líder. Ou dizer que pensam diferente. Ou questionar. Questionar. Por quê? Porque eu vou estar indo contra a cobertura espiritual desse líder. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos líderes estão tendo seu ego narcisista alimentado por conta desse tipo de doutrina falsa, herética e que não tem qualquer base, respaldo na palavra de Deus. O abuso espiritual faz com que as pessoas percam autonomia. A cobertura espiritual que está sendo pregada por aí e defendida por muitos líderes, igrejas, ela vai acabando aos poucos com a nossa autonomia, tanto no campo do pensamento quanto no campo da ética, das nossas decisões. Porque a sua forma de pensar, ela começa a ser manipulada por esse suposto líder. Você não pode mais pensar por você mesmo, raciocinar por você mesmo. Então, a cobertura espiritual vai criando um ambiente, uma cultura onde as pessoas vão se tornando totalmente dependentes daquele líder espiritual. Até para pensar, elas não pensam mais e não raciocinam mais e não refletem mais por si mesmas. Elas dependem do líder até para ter a capacidade de articular um pensamento sobre qualquer assunto. Eu tenho que pensar sempre como o meu líder pensa. Então, tanto no campo do pensamento, quanto no campo das atitudes, da ética também cristã, o que é certo, o que é errado, é o líder quem define isso. Para vocês terem uma ideia, teve um pastor, teve uma igreja, em que os pais de uma jovem estavam discutindo se iriam deixar a menina namorar com o rapaz ou não. E os pais já tinham consentido com aquele relacionamento, com aquele namoro. E aí o pastor chegou e disse assim, não, mas eu não consinto.
Não, vocês estão abençoando esse relacionamento, mas eu não tenho a minha bênção nesse relacionamento. Eu não autorizo o relacionamento da filha de vocês com esse rapaz. Olha só que absurdo, irmãos. Ao ponto de um pastor proibir um relacionamento. Quem decide isso são os pais. O máximo que os pais podem fazer é pedir um conselho do pastor. Pastor, o que o senhor acha, né? E nem precisa ser para um pastor, pode ser para um amigo, pode ser para um irmão da igreja, uma pessoa de confiança. É pedir um conselho. Mas tem líderes que se valem da sua autoridade e dessa ideia da cobertura espiritual para dizer, não, se vocês não fizerem conforme eu estou dizendo, vocês vão sair debaixo da minha cobertura. Vai dar tudo errado lá na frente. Né? E já aproveita para amaldiçoar a pessoa. Né? Esse namoro aí não vai dar certo, vai dar divórcio. Né? Meus irmãos, absurdos e mais absurdos. É o que nós encontramos por aí. Fruto dessa doutrina totalmente antibíblica. Que é usada para ferir, para machucar, para atropelar, para magoar pessoas. Abuso. Abuso, e isso tem que ser combatido. Tem que ser denunciado. Até uma pessoa disse, pastor, eu estou saindo da igreja, o pastor fez assim, né? Tem um pastor que uma vez, né, compartilhando um testemunho de uma pessoa que saiu da igreja, aí o pastor fez assim. A pessoa olhou assim, o que é isso, pastor? Eu retirei minha cobertura. Está sem cobertura agora. Meus irmãos, absurdo. Absurdo. Olha só o que diz lá em 1 Pedro. Esse texto aqui é para mim. Eu estou dando um tiro no pé aqui hoje, né? Mas é para mim, esse texto se aplica a mim. 1 Pedro capítulo 5, veja só o que diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. É o pastor Pedro que escreveu a carta de 1 Pedro. Ele era um pastor de um rebanho, de uma igreja, que estava aos seus cuidados. Olha só o que ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Portanto, apelo para os presbíteros. Aqui também você pode colocar a palavra pastor, que é sinônima da palavra presbítero, né? Pastor, presbíteros. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Pedro era um presbítero, um pastor. Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Se você encontrou agora, eu vou começar a ler de novo, tá? Alguns acharam o texto agora. 1 Pedro capítulo 5, tá? Capítulo 5, versículo 1. A partir do versículo, aliás, a partir do versículo 2, né? Mas eu já li um ali para a gente começar do início. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha só o que diz o versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha só o versículo 3 agora. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não hajam como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas como pastores. Pastores. Tem muitos pastores aí por aí que só tem o título de pastor, mas não agem como pastor, não se comportam como pastores, não tratam as pessoas de forma adequada, apropriada, bíblica. Meus irmãos, o ministério pastoral deve ser exercido a partir dessa lógica, não do domínio, mas a partir da lógica do amor, do respeito.
da dignidade. A partir dessa lógica, do cuidado, da compaixão, da misericórdia. Pastor não foi colocado para cuidar de um rebanho como um dominador, como um líder ditatorial. E Pedro, vamos lembrar que Pedro tinha desistido dessa história de pastorear, né? Tinha desistido. E Jesus depois procurou ele e disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Depois de Pedro ter negado, né, ele vai ter aquele encontro fatídico com Jesus naquele dia, né, em que Jesus retoma o assunto com Pedro e diz: Pedro, eu não desisti de você, Pedro. E eu não quero que você, Pedro, desista do meu rebanho também. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Pedro, depois ele escreve essa carta de 1 Pedro, dizendo aos pastores: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não por ganância, mas com o desejo de servir. O pastor não está lá no topo da pirâmide, de acordo com a palavra de Deus. O pastor está lá na base da pirâmide. Tem que inverter essa pirâmide. Pega uma pirâmide, o líder está lá em cima, faz o que com essa pirâmide? Inverte ela. E aí você tem o princípio bíblico. Você tem aquilo que a Bíblia espera de um pastor, de um líder. Não que ele esteja lá no topo, mas que ele esteja servindo a todos, sendo servo de todos, sendo exemplo para o rebanho. Esse é meu desafio de cada dia, irmãos. Essa é a minha busca de todos os dias. Me tornar um exemplo para o meu rebanho. Não sou perfeito, mas tenho procurado a cada dia me tornar um exemplo. E pastorear nesse espírito, no espírito de Cristo, no espírito do Evangelho. Então, falando de cobertura, de qual cobertura que hoje nós precisamos? De qual cobertura a gente precisa hoje? De uma cobertura só, que é a cobertura do sangue de Jesus. Não há necessidade de nenhuma outra cobertura, a não ser a cobertura do sangue de Jesus. Você não vai encontrar outra cobertura na Bíblia sob a qual nós devemos estar debaixo dela, a não ser a cobertura do sangue de Jesus. Você está debaixo dessa cobertura hoje? Do sangue de Jesus? Se você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, há necessidade de uma outra cobertura? Espiritual? A cobertura do sangue de Jesus não é suficiente, então eu preciso buscar a cobertura de um líder, de um pastor, de um apóstolo, seja lá de quem for, de um ministério, porque a cobertura do sangue de Jesus não está dando conta? Não é suficiente? Se nós temos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, não há necessidade de nenhuma outra cobertura. Você não vê os apóstolos de Jesus dizendo: olha, vocês precisam estar debaixo da nossa cobertura. A igreja que foi edificada no Novo Testamento, ela não está debaixo da cobertura dos apóstolos, ela está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que é o ensino dos apóstolos, que são as cartas do Novo Testamento. Todo o ensino dos apóstolos, que são as cartas do Novo Testamento, é sobre este ensino, tanto na questão teológica, doutrinária, ética, é sobre este fundamento que a igreja está edificada. Mas não se trata de uma cobertura, se trata de um fundamento. De um fundamento. Não algo que está por cima, mas algo que está por baixo. O fundamento é aquilo que está embaixo. E a única cobertura que nós precisamos hoje, meus irmãos, é da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Ponto. É simples, assim. Então, se você ouvir por aí, cobertura do fulano, a cobertura do... Esquece isso. Não há qualquer base, embasamento, respaldo bíblico para essa doutrina. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que trate sobre cobertura espiritual. O sangue que Jesus verteu na cruz e derramou na cruz por nós, ele foi derramado de forma definitiva para resolver definitivamente o problema do nosso pecado. O sangue de Jesus. Nós cremos não na doutrina da cobertura espiritual, porque ela é uma doutrina falsa. Nós cremos na doutrina
da expiação vicária de Jesus. Esse termo expiação você vai encontrar na Bíblia. É uma doutrina, a doutrina da expiação. Sabe o que significa a palavra expiação? Que Jesus veio e o sacrifício dele é um sacrifício expiatório. A morte dele é expiatória. A palavra expiação, o termo expiação, não é expiação com S, né? Aquela pessoa que fica espiando no buraquinho da porta, né? Não é esse tipo de espiar, né? Expiação com X. Expiação com X. Essa palavra expiar na Bíblia significa exatamente a palavra purificar ou cobrir. Também pode ter essa ideia de cobrir, expurgar, purificar. Traz a ideia de algo que foi coberto. A palavra expiação traz esse sentido, essa conotação de algo que está sendo coberto. O sacrifício de Jesus foi expiatório nesse sentido de que cobriu os nossos pecados. Cobriu. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado na cruz por nós, foi um sangue que expiou os nossos pecados. Purificou os nossos pecados. Cobriu os nossos pecados. Lembra lá no Éden, quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem fez de forma instintiva foi cobrir a sua nudez. O homem e a mulher perceberam que estavam nus, eles se esconderam, e a Bíblia diz que eles pegaram folhas, né, para se cobrir. Olha a ideia da cobertura, né? Cobrir a sua vergonha, a sua nudez, porque eles perceberam que eles estavam nus. E o que Deus fez? Deus fez roupas de pele de um animal para cobrir de forma definitiva. Deus fez uma roupa para eles. É o homem tentando ir atrás de cobertura. Desde o pecado, desde a queda é assim. O homem tentando se esconder, o homem tentando buscar cobrir o seu pecado. Procurar pelos seus próprios meios algum tipo de cobertura. Mas Deus foi lá e fez uma roupa para eles, para cobrir. E o sacrifício de Jesus na cruz fez isso, cobriu. Nos cobriu. Cobriu o nosso pecado. E eu quero encerrar com esse texto de Hebreus 9, do 1 ao 15, antes de nós cearmos. Eu quero aproveitar esse texto para fazer uma conexão com a ceia. Nós vamos estar participando dentro de alguns momentos. Hebreus 9, do versículo 1 ao 15. É tão precioso esse texto que eu quero ler até o versículo 15 com vocês. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa dos pães da presença, por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia da expiação aqui. Esse dia era chamado o dia da expiação, o termo expiar. O sumo sacerdote entrava uma única vez no ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, a cruz, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Olha o versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias.
indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, e essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. E não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eterna redenção. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Jesus é o mediador de uma nova aliança. O pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento envolvia sangue também. O sangue de animais. Isso é antiga aliança. Deus, por meio de Moisés, estabeleceu que o povo deveria oferecer sacrifícios regularmente, mas que uma vez no ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santíssimo Lugar, oferecendo sacrifícios pelos seus pecados e o pecado de toda a nação. Para que houvesse ali o perdão dos pecados de forma simbólica. Esse processo, meus irmãos, que acontecia lá no Antigo Testamento envolvendo o derramamento de sangue, era uma sombra que apontava para a cruz, para o Calvário. Jesus veio para ser esse sacrifício perfeito. E assim como o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos, Jesus, uma única vez, de forma definitiva, entrou no Santíssimo Lugar para oferecer um sacrifício perfeito. O autor aos Hebreus, ele está fazendo aqui exatamente o paralelo na história. Para que nós venhamos olhar para trás, para aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como uma sombra daquilo que iria acontecer na Nova Aliança, e de fato aconteceu e foi consumado, a obra de Cristo da cruz do Calvário. Ele, o Cordeiro de Deus que veio, sem mancha, sem pecado, sem nenhum defeito, se oferecendo como sacrifício perfeito no nosso lugar, para expiar o nosso pecado, para lidar com o nosso problema que é o pecado. Que é o nosso maior problema, é o pecado. E Jesus veio para lidar com esse problema. Através do seu sangue, através da sua cruz. Através da sua morte. Vicária e expiatória. Uma morte que resolveu o problema do pecado. Então, meus irmãos, o que estava lá atrás, na antiga aliança, prefigurava o sacrifício perfeito que está na nova aliança. Cristo, vindo e morrendo pelos nossos pecados. Coisa maravilhosa isso, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é a nossa cobertura espiritual. Quem tem a cobertura de Jesus não precisa da cobertura de mais ninguém, e de nenhum líder, seja ele quem seja. E eu quero ir com vocês para Mateus agora, 26, porque o cálice que Jesus vai beber com seus discípulos na ceia, Mateus 26, ele vai dizer que aquele cálice é o cálice da nova aliança, que é a aliança no meu sangue. Mateus 26, 26. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tome, como isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da
aliança. O sangue da aliança. O comentário aqui da NVI traz da nova aliança. É o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Na ceia, Jesus faz referência ao seu sangue. Jesus estava celebrando aqui a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa. E a Páscoa, até hoje, ela é celebrada como? Se você olhar para o sistema judeu, os judeus até hoje, comemoram a Páscoa matando um cordeiro, conforme está lá no Antigo Testamento, Levítico, Êxodo. Vocês vão sacrificar um cordeiro no dia da Páscoa. Vocês vão assar a carne desse cordeiro. Porque vocês vão lembrar daquilo que eu fiz libertando vocês do poder de Faraó, da tirania de Faraó, da escravidão. Vocês vão lembrar. Celebrando a Páscoa. A Páscoa. E aí Jesus, aqui em Mateus, ele vai instituir a ceia. Aqui. E no lugar do cordeiro, porque o cordeiro que está falando aqui, ele ia ser sacrificado. Então não tinha um cordeiro aqui, ele não fala de cordeiro aqui. Porque ele é o cordeiro. Não precisa mais de um animal. Porque ele veio, a semelhança de homem, ele veio, nasceu para ser o cordeiro pascal. Aquele cordeiro que vai morrer, que será imolado na cruz. E ele pega o cálice nas suas mãos e diz: este é o cálice que é derramado, é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue da nova aliança. Lá atrás Deus disse para os israelitas: vocês vão matar o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e vocês vão passar nas portas, nos umbrais das portas, vocês vão aspergir o sangue deste animal, para que quando o espírito da morte passar e ceifar a vida dos primogênitos, aquela casa que tiver nos seus umbrais o sangue, o sinal do sangue do cordeiro ali, o anjo da morte não vai entrar naquela casa, ele vai passar por ela, porque está a cobertura do sangue do cordeiro sobre aquela casa. Então o anjo não vai entrar ali. E aquela vida será então poupada, preservada. Aquele sangue, meus irmãos, que foi aspergido lá na Páscoa, e a palavra Páscoa significa, pechá, significa passagem, passar. O anjo passou por cima, é como se ele pulasse aquela casa. Quando ele viu o sinal ali do sangue do cordeiro aspergido, o anjo não entrou, ele pulou, ele passou por cima daquela casa. Daí vem a origem da palavra Páscoa, pechá, passar. Ele passou. Em Cristo e por meio do sangue de Jesus também, meus irmãos, a nossa vida foi poupada da morte eterna, da condenação eterna, do pecado. Nós fomos poupados por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, aquele que veio como servo, que foi ferido e que morreu na cruz e que derramou o seu sangue por nós. Amém? O sangue de Jesus é a nossa cobertura, é dessa cobertura que nós precisamos. E nós estamos debaixo dessa cobertura do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, alegres, porque fomos mais uma vez convencidos e temos sido cada dia mais convencidos da suficiência, Senhor Deus, do teu sangue, do teu sacrifício, da tua morte, da tua obra, Senhor, na cruz do Calvário. O que tu fizeste por nós, Senhor Deus, foi suficiente para que nós tivéssemos salvação, vida eterna e desfrutássemos de todas as bênçãos e privilégios, Senhor, que são decorrentes
desse ato de amor, de graça, que tu tiveste para com cada um de nós, vindo a este mundo de pecado, sem pecado, Senhor. Sem pecado, morrendo na cruz, Senhor Deus. Derramando um sangue inocente naquela cruz. Para que nós, que éramos culpados, fôssemos livres de toda a culpa. E como é bom saber que o teu sangue, Senhor, ele não trata exteriormente com o nosso pecado, como era na antiga aliança, mas na nova aliança, o teu sangue, ele nos purifica, porque tu és o Cordeiro que veio para remover, para tirar o pecado do mundo, Senhor. E nós cremos que o teu sangue, Senhor, é a cobertura que nós precisamos para andar nesse mundo, para sermos vencedores, Senhor Deus, nesse mundo, para vivermos uma vida vitoriosa neste mundo, Senhor. Contra as dores, contra as aflições, contra o pecado, contra a tirania, Senhor Deus, contra o mal. É o teu sangue, Senhor, que está sobre nós, que nos guarda, Senhor, que nos protege, Senhor. É debaixo desta cobertura que nós queremos estar cada dia, Senhor Deus, a cada dia debaixo da cobertura do teu sangue, esse sangue que é poderoso e que nos guarda, Senhor, que nos protege do mal, da morte, da condenação, de Satanás. É esse sangue, Senhor, que nos cobre, o teu sangue. E nós sabemos que não há necessidade de nenhuma outra cobertura, Senhor, a não ser esta, do teu sangue, sobre as nossas vidas, sobre nós. Aplica o teu sangue, Senhor, sobre os nossos pecados. Aplica o teu sangue sobre nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estar debaixo da cobertura do Cordeiro de Deus. Eu preciso estar debaixo dessa cobertura, Senhor. A cobertura do teu sangue. Abre os nossos olhos para que nós venhamos ver nessa manhã a tua graça, contemplarmos a tua graça, o teu perdão, sermos purificados, lavados, transformados, restaurados, Senhor Deus, porque o teu perdão faz nova todas as coisas, o teu perdão restaura todas as coisas, o teu perdão é que nos sustenta, Senhor Deus, e que sustenta todas as coisas, é o teu perdão, é o teu sacrifício.